Então, pessoal, vamos dar continuidade, né, à nossa gravação do livrinho Carreiras Militares, né? Então, nós estamos na questão de número 17 da saúde da mulher, beleza? Então, vamos lá. Essa primeira questão agora, essa questão de número 17, ela vai falar sobre um dos problemas, né, que inclusive gera sangramento, que é o problema da placenta prévia, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é a placenta prévia. Na verdade, a questão é a definição da placenta prévia, beleza? Então, à medida que eu for falando, vai acabar aqui, né? Vocês já vão descobrir. Então, olha só, geralmente, o que acontece? A gente tem aqui o útero e a implantação da placenta, ela costuma ser na região fúndica uterina, né, que é essa parte mais de cima, ok? E aí ela pode ser fúndica tanto posterior, ou seja, ela está no fundo do útero, mas voltado para trás, para a parte posterior da cavidade uterina, ou ela pode ser uma implantação fúndica anterior, beleza? Então essa é a, vamos dizer assim, né, é a implantação normal, é o local que a placenta tem que ficar, beleza? Então, vou colocar aqui para vocês, ó, a implantação fisiológica, certo? Então, de fato, o ideal é que, né, no momento do desenvolvimento ali da nidação e desenvolvimento placentário, essa placenta ela vá se formar na região fúndica uterina, tá? Mas é sempre assim? Não. Então, bem, aí vai ocorrer exatamente o que é o objeto da nossa questão, tá bom? Então, olha só, se ocorrer, vamos imaginar que a placenta, ela não implantou na região fúndica uterina, beleza? Vamos imaginar que ela tem implantado na região do colo. Ah, Igor, isso é possível? É possível. Então, existe a possibilidade da placenta implantar em outros locais da cavidade uterina que não a região fúndica? Existe, tá? E é exatamente esse fenômeno que em obstetrícia nós chamamos de placenta prévia, beleza? Então, quando a placenta ela implanta numa região diferente da região fisiológica que ela deve implantar, que é a região fúndica, posterior ou anterior, nós temos situação de placenta prévia. Placenta prévia, ela é classificada em 3 tipos, tá? Então essa aqui, ó, que tá no colo, isso aqui é uma placenta, vou colocar aqui tudo aqui em cima como sendo, ó, placenta prévia. E aí eu vou dizer já os tipos de placenta prévia para vocês, para a gente complementar essa questão, beleza? Então essa aqui, ó, que a placenta está aderida na região do colo, tampando o colo, a gente chama de placenta prévia centrototal, beleza? Ou só o total. Algumas bibliografias falam só em total, placenta prévia total, beleza? Então, ela está localizada na região do colo. Existe uma outra possibilidade. Existe a possibilidade dessa placenta, por exemplo, pegar uma parte mais baixa e parte do colo. Então, nesse caso aqui, que eu desenhei aqui para vocês, a placenta aqui nessa localização, nós chamamos ela de centroparcial. Por que centroparcial? Porque ela pegou uma parte do colo e ela pegou ali a região do istmo, tá? Lembra? Então, ó, o útero, ele tem, aqui é o fundo, não é isso? Aqui é o corpo do útero. Aqui, essa regiãozinha aqui é a região do istmo. E, por fim, aqui nós temos a cervix, também conhecida como colo do útero, certo? Então, se a placenta pegar parte do colo, parte da cervix, parte do istmo, placenta prévia centroparcial. E existe ainda uma terceira possibilidade,
da placenta implementar aqui, ó, beleza? Na lateral. Então, nesse caso, a gente chama ela de placenta prévia lateral ou marginal, ok? E aí, quando que a gente faz o diagnóstico de uma placenta prévia? Na verdade, a gente só pode fazer diagnóstico de placenta prévia entre a 24ª e a 28ª semana. Então, por que eu estou falando isso? Porque é muito comum, às vezes, no início do pré-natal ainda, essa mulher fazer uma ecografia e o médico dizer a ela, a sua placenta é baixa. E aquilo ficar na cabeça, né? Então, na verdade, a gente só pode falar que uma placenta é baixa, que seria, por exemplo, uma situação de placenta prévia, por exemplo, marginal, lateral, só entre 24 e 28 semanas. Por isso que a gente fala que as situações de placenta prévia, elas estão dentro dos sangramentos do segundo e do terceiro trimestre. Segundo / terceiro, principalmente no terceiro, tá? O grande problema da placenta prévia é sangramento materno, tá? Inclusive, nessa situação da placenta prévia centro total, é uma indicação absoluta de cesárea. Por quê? Existe a possibilidade de uma mulher que está com a placenta tampando o colo do útero ter parto normal? Nenhuma. Né? Não é possível a placenta sair primeiro para depois o bebê nascer. Aliás, não é possível nem entrar em trabalho de parto. Então, são partos que devem ser programados. Por quê? Porque essa paciente, quando ela tem contrações, e aí começam a ocorrer os fenômenos plásticos do colo, né? O processo de apagamento, o processo da dilatação do colo, o que vai acontecer? Eu posso ter uma ruptura desses vasos placentários por conta dessas contrações e eu piorar o processo do sangramento. Beleza? Então, vamos voltar à nossa questão, que agora está respondida, né? Porque, na verdade, para eu poder falar de placenta prévia, eu tive que falar do conceito de placenta prévia e ele vai estar na nossa questão 17. Então, na letra A fala assim: inflamação da placenta no período pré-parto? Nada a ver, né? Separação prematura da placenta normalmente implantada? Isso aqui as pessoas confundem pra caramba, né? Na verdade, a separação da placenta é o famoso DPP, tá? Então, o que é DPP? Não é data provável do parto, não, hein? É descolamento prematuro da placenta, que, por sinal, é uma situação de emergência obstétrica, certo? A paciente tem que ser rapidamente submetida a uma cesariana e tem que tirar o bebê imediatamente, senão vai morrer neném e vai morrer a mulher, tá certo? Morrem os dois. Contrações indolores que ocorrem durante toda a gestação? Nada a ver, beleza? Não tem nada a ver placenta prévia com contração. Implante anormal da placenta no segmento uterino inferior? Essa vai ser o quê? A nossa resposta, né? Então ele coloca que é um implante ou implantação, tanto faz, anormal da placenta, que não está nos segmentos superiores, que é o segmento que é a região o quê? Fúndica, está nos segmentos inferiores, ou seja, está em região de corpo, região istmica e cervical. Tá bem? Tá beleza? Então a resposta da questão é a letra D. Depois ele ainda fala em contrações e sangramento que ocorrem após vômitos sucessivos. Nada a ver, isso aqui é uma hemorragia digestiva alta, né? Tem absolutamente nada a ver com placenta, tá bom? Então é isso, questão de número 17, depois que a gente fez esses desenhos, ficou mais fácil. Gabarito é letra D. Vamos a 18. A 18, ela é uma questão que ela tá desatualizada, tá? Eu vou respondê-la, mas eu já vou dizer de antemão que hoje exame das mamas, autoexame de mamas, aliás, deixa eu até grifar aqui, ó, autoexame de mamas é algo que hoje não deve mais ser encorajado, não deve mais ser incentivado. Tanto que hoje a gente já quase não vê muita propaganda de autoexame de mamas mais, tá? Por quê? Porque o que a gente sabe? A gente sabe, com relação aos autoexames de mama,
que durante muito tempo foi, né, se incentivado fazer autoexame de mama, e aí olha só, o que acontecia muito? Muitas mulheres, às vezes, muitas não faziam mesmo, outras faziam muitas vezes fora do período que tinha que fazer, né? E aí elas palpavam a mama, às vezes até tinha alguma nodulação mais profunda e elas não palpavam e simplesmente aquilo passava despercebido. E quando elas chegavam no profissional de saúde, o negócio já estava evoluído, tá? E tinha o outro extremo, né? Daquelas que palpavam, sentia às vezes algum cisto, alguma coisinha ali, alguma calcificação, né? Discreta. E às vezes poderia ser até do tecido mamário mesmo, né? Então, e aí elas já se desesperavam, achavam que estava com câncer. E aí começava a fazer um monte de exame, né? Que de uma certa forma, quando você faz exame sem necessidade também, não deixa de ser o quê? Atrogenia. Né? Toda vez quando a gente submete pacientes desnecessariamente a exames, a procedimentos, a gente está cometendo iatrogenias, beleza? Tá, então hoje o autoexame ele já não é mais, né, indicado. Mas vamos pensar na época que esse autoexame era indicado e a questão ela fala exatamente sobre isso. 2017 eu acho meio estranho porque já tem um tempinho que já, né, a gente já tem, né, desindicado, desencorajado o autoexame da mama, mas não é proibido de fazer. Tipo assim, não é que eu não faça autoexame, né? Tem algumas mulheres que vão continuar fazendo, tá? E o que a gente tem de correto com relação à questão dos autoexames? Primeiro, a periodicidade é anual? Não. Quando a gente tinha uma recomendação de periodicidade de autoexame de mamas, era mensal, certo? Então era mensal. Então a gente falava que as mulheres deveriam fazer lá na hora do banho, de preferência, né, relaxadas, e elas colocam a mão para cima, faz a palpação, etc. E era sempre o quê? Era sempre, né, pós-período menstrual, certo? Por quê? Porque no período menstrual e ali no período também da ovulação a mama tem uma alteração fisiológica, então teria que ser entre ali o período da menstruação e o período da ovulação, tá? Geralmente ali em torno de 5 dias, mais ou menos depois do início da menstruação. Esse era o tempo que se fazia a recomendação, tá bom? Então tá errado. Ele está contraindicado em mulher que está amamentando? Não tem nenhuma contraindicação de fazer autoexame em mulher amamentando. Pode ser feito, claro que o autoexame de mulher que está amamentando, ele pode ser confundido. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho nodulações mesmo da lactogênese, né? Que pode até confundir um pouco a mulher e tudo mais. Mas assim, eu posso dizer que é contraindicado na mulher que está amamentando? Não posso. Beleza? As mulheres na menopausa devem realizá-lo numa data fixa no mês? Com certeza. Por quê? Porque a mulher na menopausa, ela não tem mais os ciclos menstruais, então eu não tenho como falar para essa mulher fazer depois da menstruação, 5 dias após a menstruação. Não tem como eu falar isso para ela. Por quê? Porque ela não tem a menstruação. Beleza? Então, o ideal de fato é que essas mulheres, elas escolham uma data, escolham um dia, né? Uma data fixa ali no mês e elas procedam ao autoexame. Não tem nenhum problema, tá? Então, esse vai ser de fato o item correto da questão, né? Se é que a gente ainda pode falar realmente em autoexame de mamas, como eu estava falando para vocês no iniciozinho da questão, tá bom? Bem, a palpação das mamas deve ser realizada em movimentos lineares das axilas em direção aos mamilos? Não, né? Então, como é que se faz a palpação da mama? Então, a mão atrás da cabeça e aí faz uma palpação, o quê? Uma palpação circular, não é uma palpação linear, como se fosse o quê? Como se fosse tocando piano, né? Até, de fato, né? No sentido concêntrico, ou seja, de fora para dentro, até chegar na região aureolar e mamilar, certo? Então,
nada de movimentos lineares, na verdade são movimentos circulares. E deve ser realizado no período menstrual? Não, a gente falou que não se pode fazer nem no período menstrual, nem no período da ovulação. Por quê? Porque de fato existem alterações fisiológicas da mama nesse período, né? Então tem algumas mulheres que ficam com as mamas mais inchadas, mais túrgidas, né? Mais tensas, então nesse período realmente o exame vai ser prejudicado, tá bom? Então olha só, escute o que eu tô falando para depois não saírem dizer aí que eu disse que autoexame de mama tá proibido. Não, não tá proibido, tá? Porém ele já não é mais o quê? Mais indicado assim, né? A gente não precisa ficar falando em fazer autoexame. Primeiro que a incidência de câncer de mama, ela é muito baixa em mulheres jovens, né? Então a gente sabe que a incidência de câncer de mama, ela é maior a partir dos 40 anos, tá? Tanto que a gente começa a fazer a periodicidade do exame clínico pelo profissional a partir dos 40. A partir dos 50 aumenta ainda mais essa incidência. Então não precisa, por exemplo, ficar louco, neurótico, falando para todas as mulheres fazerem, né, adolescentes, mulheres jovens, ficar fazendo autoexame de mama, né? Até porque as estatísticas, os estudos mostram isso, que a incidência é muito reduzida nessa faixa etária, certo? Agora, é proibido fazer o autoexame? Não, é super importante para a mulher conhecer o seu corpo e tudo mais. Só que é algo hoje que a gente não tem mais incentivado, tá? Da maneira como se fazia anteriormente, como se fazia alguns anos atrás, tá bom? Então, como eu falei, né? Questão um pouquinho desatualizada dentro do contexto atual que nós temos hoje, mas a ciência assim, é dinâmica, então acontece, tem algumas bancas que às vezes elas, né, não evoluem, tá? Muito de acordo com as, né, vamos dizer assim, as evidências atuais, tá bom? Bem, vamos a 19. A hiperêmese gravídica caracteriza-se por náuseas e vômitos intensos durante a gestação. Com relação aos cuidados da enfermagem com gestantes com quadro de hiperêmese, coloque verdadeiro ou falso nas afirmativas abaixo e marque a opção que apresenta a sequência correta. Beleza. O que é a situação da hiperêmese gravídica? Galera, não é aquele enjoozinho normal, fisiológico, causado pelo aumento da gonadotrofina e que eventualmente, por conta desse enjoo, né, a grávida vomite, né? A gente chama isso de êmese gravídica, certo? E muitas vezes, quando ela tem a êmese gravídica, a gente prescreve alguma medicação antiemética e isso por si só é suficiente para resolver o problema, né, da êmese. Então a êmese, ela geralmente ocorre ali entre a sexta, sétima semana até aproximadamente a 14ª semana. Que se você for olhar o gráfico da gonadotrofina coriônica, é exatamente o período que a gonadotrofina está em picos bem elevados. Então o que causa, né, essa êmese é o pico da gonadotrofina, beleza? Agora, quando a gente fala em hiperêmese é uma situação que essa paciente, ela vomita, de forma que ela pode ter tanto desidratação como distúrbios hidroeletrolíticos. Por quê? Porque quando a gente faz vômito, a gente não só perde água, e perde muita água, é um mecanismo que a gente mais perde água num processo de desidratação, como a gente também perde eletrólitos. Então, se for um quadro emético de tal forma que ocorra uma desidratação como consequência ou um distúrbio hidroeletrolítico, a gente fala em hiperêmese, beleza? Então eu estou diferenciando com vocês conceitos de êmese e hiperêmese, joia? Tá, questão fácil, porque ela fala dos cuidados realmente, e aqui é bem simples, se você, né, assim, prestar um pouquinho de atenção, você vai com certeza resolver essa questão de maneira bem tranquila. Pesar a gestante em todas as consultas de pré-natal? Com certeza, né? Isso já é rotina, a gente pesa mesmo, a gente tem que pesar, né? Até para ver se não tem edema, né? Quanto que ela está ganhando de peso por conta
né, do processo aí do crescimento fetal, tá? E essa paciente que, por sinal, está fazendo um quadro de hiperêmese, como ela tem uma perda de água importante, né, muitas vezes eu consigo ver, quantificar, né, através desse peso também, ver o tanto que ela vai perder peso, né? Uma mulher que está hiperemética, ela vai perder peso, porque primeiro que ela não vai conseguir comer, né, que ela está vomitando muito, e nem beber. Então isso vai refletir diretamente no processo do ganho ponderal, beleza? Tá. Instruir a gestante a aumentar a ingestão de líquidos durante as refeições. Isso é péssimo, né? Então, na verdade, assim, se eu já tô com náusea, já tô vomitando, eu ingeri o líquido durante a refeição, isso vai o quê? Vai piorar, tá? Então, na verdade, a gente fala para fracionar refeições, ou seja, comer pouquinho muitas vezes, né? Mais vezes em menor quantidades, tá? A gente fala para não beber líquido realmente, né, junto da refeição. A gente fala, tem várias outras orientações, por exemplo, que ajuda, né, a diminuir aqui um pouquinho o processo da náusea, do vômito e até da hiperêmese. Né? A gente pode falar, por exemplo, que é para paciente não escovar o dente antes de tomar café da manhã, né? Por quê? Porque o creme dental ele vai realmente, né, irritar, né? Ele vai provocar essa êmese, principalmente de manhã, tá? Tem várias outras coisas, né, que a gente pode falar. Por exemplo, a gente pode orientar que ela coloque ali na cabeceira da cama, né, no criadinho ali do ladinho da cama, uma torrada, né, sem manteiga, na verdade, né, uma torradinha, um creme cracker, come antes e espera pelo menos uns 10 minutos para depois levantar. Isso também minimiza o processo do enjoo e até mesmo da êmese, tá? Então é isso. Então, instruir a gestante a aumentar a ingesta de líquidos durante as refeições, realmente errada. Realizar balanço hídrico e monitorar os sinais de desidratação? Com certeza. Se a paciente está fazendo um quadro de hiperêmese, ela realmente, a hiperêmese é caracterizada pela desidratação e pelos possíveis distúrbios hidroeletrolíticos, né? Porque existe a perda de água e existe a perda do eletrólito. Então, realmente isso aqui é verdadeiríssimo. Orientar a gestante a realizar a higiene oral após cada episódio emético? Com certeza, né? Vomitar não é uma coisa boa. O gosto do suco gástrico realmente ele não é legal. Então, assim, teve episódio, vamos fazer higiene oral. Essa higiene oral, ela ajuda a tirar aquele gosto do suco gástrico e, né, diminuir um pouquinho, né, aí a irritação das terminações ali, né, gustativas, né, do nosso paladar. Não suspender a dieta por via oral, mesmo em casos de hiperêmese descompensada. Galera, o paciente está descompensada, vomitando. Vamos tochar comida? Dieta oral? Não, ela vai vomitar. Então, realmente é uma paciente que não suspender a dieta por via oral? Vou suspender. Paciente que está fazendo vômito, a gente suspende dieta oral. Hidrata como? Hidrata parenteral, né? Hidrata por sonda, se for o caso, certo? Então, essa é a nossa sequência, tá? Então, VF, VVF, certo? Então, ficou a letra D, que é a resposta da questão 19. E bora para 20. A 20 fala de mecanismos de parto, tá? Então, em um trabalho de parto com apresentação cefálica e sem distócias, ou seja, tudo está transcorrendo sem nenhuma intercorrência, está tudo ok. O mecanismo de parto segue a seguinte sequência. Então, isso cai muito em prova, né? Mecanismos e etapas clínicas de parto. Então tá. Primeiro, o que é mecanismo de parto? Isso é importante, tá? O mecanismo de parto são todos os movimentos passivos e ativos que o bebê faz dentro do útero até nascer, tá bom? Então, mecanismos de parto são movimentos fetais, tá? Então é o que o bebê
faz em termos de movimentos dentro do útero no processo de nascimento, beleza? E que mecanismos são esses? Então, assim, eu vou responder a questão porque não tem como eu explicar sem responder, porque a resposta é exatamente, né, o que eu tenho que falar agora. Primeiro mecanismo qual que é? Momento em que o bebê entra na pelve verdadeira. Então, a apresentação fetal entra na pelve verdadeira. Esse mecanismo nós chamamos de insinuação, beleza? Então, eu digo que o bebê insinuou. A partir do momento em que ele se apresentou a pelve, entrou, que a pelve tem a parte alta, grande pelve, pelve falsa. E tem um anel, né, pectíneo ali, ó, tem um anel, né, uma linha imaginária que a gente fala. A partir do momento que ele desceu para a pequena pelve, que é a pelve verdadeira, entrou, se apresentou, eu digo que ele está insinuado. Uma vez insinuado, ele vai descer. Ele vai descer, beleza? Então, ele insinuou, se apresentou. Aí, ele vai descer. E aí, à medida que esse bebê vai descer, ele vai rodar. Então, ele vai colocar o occipito dele em direção ao pub, beleza? Então, ó, ele insinuou primeiro, ele desceu e à medida que ele vai descendo, ele já vai rodando. Quando ele roda, ele vai chegar lá embaixo, por conta das contrações, ele vai encontrar a resistência da musculatura do períneo lá embaixo, não vai? Então ele vai rodar mesmo, por isso que ele roda. Por quê? Se eu tenho uma força de cima para baixo, empurrando ele, e eu tenho uma força da musculatura perineal de baixo para cima, segurando ele, ele roda. Eu digo que é igual uma rolha numa garrafa, tá? Então, se você for tentar pegar uma garrafa de vinho, por exemplo, ou qualquer outra garrafa, que você tá tampando com a rolha, tentar botar ela assim, difícil, né? A resistência é muito grande. Agora, se você enroscar, né, você rotacionar, a rolha vai entrar, ou vai sair, né, se você estiver fazendo sentido inverso, tá bom? Então, beleza, o bebê insinuou, aí ele desceu, aí ele rodou. Rotação interna, tá? Beleza. Aí ele rodou, ele vai estender a cabeça. Então, extensão ou desprendimento da cabeça. Só que o que acontece? O bebê roda, o que roda nele é só a cabeça. O corpo continua para a lateral. Então, na hora que ele estender a cabeça, ele vai ter que rodar externamente para poder o occipito dele ficar novamente, né, em direção ao dorso, para ele poder desprender o acrômio, o ombro. Beleza? Então, ele insinua, se apresentou ali a grande pelve, ele desce ao longo da pelve, ele roda internamente, ele desprende a cabeça, ele roda externamente para ele poder alinhar a cabeça ao dorso e depois ele vai o quê? Ele vai desprender o acrômio, certo? Então, é exatamente o que a questão está pedindo, essa ordem, tá? De movimentos que o bebê está fazendo para nascer, tá bom? Isso vai estar em qual item? Vamos ver. Então, ó, letra A, rotação interna da cabeça? Não. A gente já viu que começa o quê? Qual é o primeiro que começa? Insinuação, né? Então, esse letra A aqui, ó, já era, né? Ou seja, não começa rodando, tá? Agora, insinuação e descida. Beleza. Então, ele insinua, desce. Roda a cabeça internamente. Verdade. Desprende a cabeça. Verdade. Roda externamente a cabeça. Verdade. Interno o ombro, né? E depois desprende o ombro. Ou seja, é exatamente a sequência que está aqui na letra B. Olha a letra C, que doideira. Insinua e desce, beleza. Aí desprende a cabeça? Não, ele roda primeiro, né? Roda internamente para poder desprender a cabeça. Na letra D, insinuação e descida, beleza.
Rotação interna da cabeça, perfeito. Desprendimento da cabeça, beleza. Rotação interna da cabeça é externa da cabeça, né? E interna do ombro. O ombro ainda não saiu, beleza? E aqui também na letra E, fala em rotação externa da cabeça antes da cabeça sair, tá bom? Então vai ser, de fato, a resposta letra B, ok? Que é o gabarito da nossa questãozinha. Então, fiquem atentos, porque a questão de mecanismo de parto gosta de cair, tá? Não confunda mecanismo e etapa clínica. Mecanismo é o movimento do bebê. É do bebê. Etapa clínica é da mulher, tá? Então, etapa clínica é dilatação, expulsão, dequitação e quarto período é o período de Greenberg. Joia? Então, fechou. Então, a gente vai dar uma pausa, porque o nosso tempo acabou desse vídeo, tá? E daqui um pouquinho eu volto com vocês para a gente poder continuar resolvendo as nossas questões de saúde da mulher. Beleza? Então, só pausa para água, pro xixi e a gente já tá de volta. Até já. Essa aula fica por aqui, mas você quer descobrir como passar no concurso ou residência em enfermagem da sua vida? Você quer saber como sair do ponto que você está agora até assumir o teu tão sonhado cargo público, mesmo se você já tenha tentado de tudo ou até se você está começando agora? Eu quero te apresentar o curso completo de enfermagem para concursos, hoje um dos melhores cursos de enfermagem para concursos do Brasil, um dos cursos que mais aprovam. Esse curso é focado em você. É focado em fazer você aprender de forma definitiva para passar no concurso da sua vida. Nele você tem acesso à continuação dessa aula aqui. Isso, você vai ter acesso completo às aulas e revisões que nós deixamos aqui só uma parte disponível no YouTube. Agora mesmo, se você comprar esse curso agora, você já vai poder acessar a continuação da aula. A aula não estava muito boa, você não sabe que essa aula pode transformar a sua vida e levar você até o seu objetivo? Pois é, você vai ter acesso a essa aula e a todo o conteúdo cobrado em enfermagem para concurso. Hoje o EnfConcurso tem mais de 6 anos ajudando pessoas a passarem no concurso de enfermagem da vida delas, com conteúdo completo, direcionado e focado para você. Você recebe as videoaulas, você recebe o áudio das aulas para baixar e colocar no seu celular, e enquanto você arruma a sua casa, enquanto você vai ao trabalho, enquanto você está na academia, você pode ouvir os áudios das aulas para revisar. E tem uma coisa que é muito legal, uma coisa que é muito importante. Dá uma olhada aqui na tela comigo, ó. São os planos de estudo. Funciona assim: se você for fazer uma prova e não sabe como se organizar, não sabe como organizar as disciplinas, você envia o seu edital para a nossa equipe pedagógica e a nossa equipe pedagógica vai fazer a seleção de todas as disciplinas que são cobradas na sua prova de enfermagem, seja você enfermeiro ou técnico, direcionado para você estudar exatamente o que cai na sua prova. Isso aqui dá a você clareza, e quando você tem clareza, a sua aprovação vem muito mais rápido. E tem isso aqui que é muito legal, ó. Você tem questões comentadas por carreira. Então, se o seu sonho é passar na EBSER, se o seu sonho é passar em carreiras militares, residência, tribunais, você tem questões direcionadas para você lá. E ainda tem mais. Você ganha, além do curso completo e vários conteúdos importantes para você, você ganha um curso completo de legislação do SUS. Isso mesmo, um curso completo com tudo que cai em legislação do SUS, explicado de maneira clara, não aquela coisa robusta, aquela coisa que só o professor entende, algo feito para você se apaixonar por SUS, e se apaixonando por SUS, você sabe que consegue passar muito mais rápido, afinal de contas, SUS é de 25% a 30% de toda a prova de enfermagem que sai hoje no Brasil. E ainda tem mais, você recebe um curso completo de português para concurso. Um curso completo de português para concurso. Como é que é esse curso? Esse curso você tem gramática, interpretação de texto e exercícios focados em prova. Sabe aquela dificuldade que você tinha com o português? Que achava que o português que caía em prova de concurso era diferente do que você fala na sua vida, como se fosse outra língua? Os nossos professores do EnfConcurso trazem isso de maneira facilitada para você, de forma que você aprenda de maneira rápida, concisa e consistente para passar no concurso de enfermagem da sua vida. Você deve estar se pensando, isso deve custar muito, esse curso deve ser muito caro. Não, você vai pagar apenas 12 vezes de R$ 19,20. Isso mesmo, menos que uma pizza por mês, ou R$ 197 à vista se você quiser pagar, e você vai ter acesso a um ano
ilimitado. Vou falar de novo, ilimitado. Você assiste as aulas quantas vezes quiser. Entendeu da primeira vez e quer revisar? Você pode. Não entendeu da primeira vez e quer rever? Você pode também, porque aqui a gente sabe que pelo teu sonho, às vezes você vai precisar com algumas disciplinas se aprofundar um pouco mais e a gente, mesmo passando isso da maneira mais fácil para você, a gente vai te dar acesso ilimitado, 24 horas por dia, e você pode acessar do seu computador, tablet ou celular, do lugar onde você estiver. Às vezes você está lá no intervalo do seu plantão e quer utilizar aquele tempo para estudar, você pode acessar de onde você estiver. Isso mesmo, de onde você estiver. E ainda tem mais. Se você fechar hoje, essa promoção está acabando, eu vou mandar para sua casa gratuitamente esses 2 livros. Esses 2 livros aqui, ó. 1001 questões EBSER e 1001 questões carreiras militares. Isso já seria muito legal, né? Todas as questões aqui estão separadas por assunto, questões recentes de prova, tudo direcionadinho para você ganhar tempo de estudo. Se isso não fosse muito bom, se isso já não fosse sensacional, você vai receber acesso a cada uma das questões que estão nesses livros comentadas em vídeo. Isso mesmo, todos os nossos professores por área estão comentando cada uma das questões desse livro. Isso leva a sua apresentação, isso leva o seu processo de aprovação para um outro nível. Ter as questões por carreira para você comentadas em vídeo, você vai lá, responde a questão, depois tira todas as suas dúvidas diretamente com os professores. Isso muda tudo, isso muda o jogo, muda o seu processo de preparação, muda tudo. E eu confio tanto no que a gente entrega, que eu vou te dar uma coisa que ninguém dá para você e que ninguém fala que você tem direito, que é o seguinte: uma garantia incondicional de 7 dias. Funciona assim: você entra agora para o curso completo. E se em 7 dias você decidir que o curso não é para você, por qualquer motivo, a gente não vai ficar te perguntando o motivo, nem tentando convencer você a ficar. Se por qualquer motivo você não quiser ficar com acesso ao curso completo, nós devolvemos 100% do teu dinheiro. Porque nós sabemos que os teus recursos e o teu tempo para aprovação é muito importante. E se por acaso, por qualquer motivo você não se adaptar, nós devolvemos 100% do seu dinheiro. A gente trabalha para ter você conosco, mas para levar você até a sua aprovação. Por isso que a gente dá o melhor focado em concursos de enfermagem hoje no Brasil. Então, se você quer passar no concurso da sua vida, se você quer ter a vitória de ouvir o seu nome aprovado, imagina você vendo o seu nome na lista de aprovados e sabendo que isso foi feito da melhor maneira possível, com a tranquilidade que você merece ter. Entra agora para o curso completo do ENF Concursos, o link está aqui abaixo e você pode pagar em até 12 vezes. Eu te aguardo e vai ser um prazer te ajudar nesse processo de preparação junto com os outros professores do ENF Concursos. Até já!